Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos responder uma pergunta aí feita pela Let's Sato, né? Ela mandou aqui pra gente a seguinte pergunta: Oi, seria possível você indicar os vídeos que suas filhas assistiam, onde elas aprenderam Nihongo? Então, Alete, respondendo a sua pergunta, na verdade, naquele vídeo lá que eu falava sobre como que a Aninha aprendeu, eu mencionei lá dois canais, né? Sendo que na verdade são 3 canais, tá? Aí eu conversando com a Hanumi, eu peguei o nome aqui dos canais. O primeiro canal aqui seria Kanyaki Channel, né? Aí depois tem o canal Himawari Channel e tem um outro canal que chama Princess Hime Channel, né? São 3 canais, os 3 canais aqui são canais de famílias, né? Que tem filhos e eles fazem aí um vídeo bem de família mesmo, né? Então eu acho que não vai ter problema nenhum aí para criança estar assistindo esse tipo de vídeo, né? E eu vou deixar aqui na descrição o link aí dos 3 canais aí para vocês darem uma olhadinha aí e poderem avaliar o canal, né? Se para vocês também vai ser de bom proveito ou não. Inclusive vou deixar só um trechinho aqui, ó. Esse aqui que vocês estão vendo aqui nesse momento aqui é do canal Kanyaki, né? São 2 meninas aí, né? E depois existe também um outro canal chamado Himawari, tá aqui agora um pequeno trecho aí também para vocês. Esse é o canal Himawari Channel. E agora esse que vocês estão vendo aqui agora é o Princess Hime Channel. Esse aqui na verdade é o canal que a Aninha e a Yuna mais gostam, né? Que elas gostam de assistir bastante. Inclusive agora aí quando eu estava perguntando sobre isso aqui, né, sobre o nome dos canais para Hanumi, a Aninha ouviu a conversa e elas estão aí assistindo aí esse canal aqui, Princess Hime Channel. Tá lá na sala assistindo. Então, e o que esses 3 canais aqui trouxe de bom aqui para Aninha e para Yuna? O que a gente percebeu, assim, quando elas começaram a assistir isso, porque a Hanumi estava lá no YouTube e acabou encontrando esses canais aí, achou interessante pelo fato de as crianças estarem, né, fazendo o papel principal nesse canal. Então ela resolveu mostrar isso para a Aninha gostou, e o que a gente acabou percebendo, né, é que esse interesse que a Aninha teve fez com que ela começasse a aprender. E aí a gente fazendo assim uma comparação, se a gente, com o pouco que a gente sabe do japonês, né, tentasse ensinar isso para a Aninha, por exemplo, a gramática eu não conheço, eu não sei a gramática correta do japonês, então eu estaria passando um ensinamento errado para a Aninha, né? E mesmo porque o nosso vocabulário é restrito, né? Então não tem como a gente pegar e ensinar alguma coisa que a gente não tem esse conhecimento, né? Essa fluência, né? Então aí a gente achou por bem, já que a Aninha estava demonstrando que estava conseguindo aprender alguma coisa, a gente achou por bem, assim, ela tá assistindo um canal japonês, né, do pessoal aqui do Japão. Por quê? Porque eles estariam usando o japonês correto, né? Então isso aí foi um ponto assim que fez com que a gente optasse por ela assistir vídeos daqui do Japão, ok? Aí com isso aí a Hanumi acabou encontrando esses outros 2 canais aqui, né? E também elas gostaram desses canais, então seriam mais 2 opções para elas poderem assim aprender, né? Porque uma coisa é você assistir
né? Aí existe aquele contexto, né? Então ela está ouvindo aquilo, né? Então o ouvido dela já está ficando familiarizado com a forma de falar, e isso aí facilita bastante no aprendizado. Tanto é que você vê assim, a gente que fala o português desde criança, né? E no meu caso, eu não fui numa escola de japonês, né? Então não tive todo esse ensinamento aí, né? Então a forma que eu falo, por muitas vezes, está errado assim a pronúncia, né? A gente não tem assim, o modo de falar, a entonação correta, né? Aí se você for ver, a Aninha já habituou a ouvir daquela forma, então a Aninha já tem uma pronúncia mais correta. É óbvio que vai ter muita coisa aí que talvez ela esteja pronunciando de uma forma errada, né? Ela ainda está em fase de aprendizado, né? Então, mas assim, no modo geral, eu acredito que é uma forma mais fácil para a criança aprender, né? Porque ela vai estar ouvindo do nativo mesmo, então vai estar ouvindo de uma forma correta, beleza? E o que a gente percebeu também, assim, com isso, se vocês assistirem aí, não estou falando só desses vídeos, assim, no modo geral, no Japão, quem assiste TV aí já deve ter percebido isso. Aqui existem muitos momentos assim do vídeo que eles colocam a legenda aqui. Apesar de eles estarem falando aquilo, a legenda é exatamente aquilo que ele está falando, né? E eles, não é que o vídeo todo ele é legendado, mas existem determinadas frases, palavras que eles falam que vai estar lá a legenda ali. Aí o que acontece com isso? A Aninha, quando assistia isso e aparecia essas legendas, essa imagem embaixo, né? Que para criança nada mais é do que uma imagem aquilo ainda, né? Ela não sabe ainda, ela não entende que aquilo seriam letras, né? Palavras do que a pessoa está falando, mas de tanto ela ver aquilo, ela começa já a assimilar uma coisa com a outra, né? E aí, tipo assim, a pessoa fala determinada coisa, aparece aquele, no caso o hiragana, às vezes aparece kanji, né? Mas assim, o hiragana, ela de tanto bater o olho naquilo, foi ficando na memória dela. Tanto é que ela pegava assim, por exemplo, a gente ia no mercado, ela pegava um pacote, ela já falava, eu já vi isso aqui, eu já vi aquilo ali. Aí nisso aí a gente percebeu que ela já estava tendo assim um interesse por aquilo, né? Por aquela imagem, por aquela palavra. Então o que a Harumi fez? Ela começou a ensinar o hiragana para a Aninha, né? Aí uma das formas que a Harumi assim achou interessante ensinar é através de uns cartões aí que a gente comprou aí nas livrarias aqui do Japão, tem, que é o cartão do Kumon, né? E depois também tem uns cartãozinhos pequenininhos que vendem em qualquer loja aí de Hyakuren. Eu vou deixar aqui o card aqui em cima de um vídeo aí que eu falo aí, que é falado sobre esses cartões aí, de que forma que a gente não, que a Harumi usou para ensinar a Aninha. Então a Aninha pegou e começou já a aprender o hiragana, né? Então para ela foi interessante, porque ela pegava aquilo lá, pegava um pacote lá e olhava, aqui está escrito tal coisa. Isso foi motivando ela a aprender. Então ela aprendeu o hiragana aí, né? Antes de ir para a escolinha. Isso foi tudo quando ela começou aprender com os vídeos aí a falar, e depois logo em seguida ela já demonstrou interesse, então já aprendeu também a ler, né? Então o primeiro passo foi ensinar aí a ler o hiragana. Aí ela aprendendo a ler o hiragana, ela por si só, o katakana, a Harumi já não precisou ensinar, tanto a Aninha quanto a Yuna foi o mesmo processo, né? Então elas aprenderam o hiragana primeiro, só que o katakana não foi preciso ensinar, elas por si só aprenderam, elas correram atrás e tipo, na parede aqui a gente colou tinha um papel lá, eu não sei onde que a Harumi pegou aquilo, que tinham o hiragana e o katakana. Então elas associavam uma com a outra isso aqui é o A em hiragana, esse é o A em katakana. Então ela aprendeu o A em katakana e assim foi indo. Sozinha ela aprendeu o katakana,
completinho, né? Então ela consegue ler o hiragana e o katakana assim, tranquilo, de boa. Isso antes de entrar na escola. Então isso foi uma motivação para ela, né? Por exemplo, se a Aninha não assistisse esse tipo de vídeo, se vocês pegarem vídeo bem antigo nosso aí do canal, vocês vão ver que elas estão falando em português com a gente, né? Tanto a Aninha quanto a Yuna. Se ela não assistisse esse tipo de vídeo, ela não teria tido esse interesse de aprender o japonês, né? E não estaria aí, teoricamente, aí ela está fluente aí no japonês, né? Tá falando mais o japonês do que o português, né? Como vocês estão vendo aí, ela tem um sotaque muito forte para falar o português, mas como a gente está vivendo aqui atualmente no Japão, eu achei que seria importante ela ter assim esse aprendizado na língua japonesa, justamente para quando ela entrar na escola ela não sofrer nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo. O maior medo da gente é justamente o ijime, né, que seria o bullying aqui no Japão, que é muito, assim, você escuta falar muito, muito frequente esses casos aqui no Japão. Então, pensando em tudo isso aí, a gente priorizou ela nesse sentido de incentivar a aprender o japonês, para quando ela entrasse na escola ela estivesse preparada, mesmo porque eu acho que as duas vão estar em desvantagem se você comparar assim. Por mais que a Aninha fale o japonês e a Yuna também fale o japonês, elas vão estar em desvantagem com as outras crianças, né? Por que elas vão estar em desvantagem? Eu já comentei num outro vídeo, pelo simples fato de que essas outras crianças, as japonesas mesmo, elas já convivem dentro da família falando em japonês, os pais estão falando em japonês, né? Então elas estão ouvindo tudo em japonês, né? Eu já comentei isso num vídeo. Então o vocabulário dessas crianças aí naturalmente vai ser muito maior do que da Aninha e da Yuna, porque a Aninha e a Yuna não vai ter esse leque assim, né? Ela não vai estar ouvindo, não vai estar aí já preparando já, né? Para aprender mais fácil essas outras palavras que os pais vão estar utilizando no dia a dia. A gente não, a gente está aqui em casa, dentro de casa, conversando em português, então o que ela vai aprender da língua japonesa vai ser aquilo que ela vai escutar dentro da sala de aula, né? Aquilo que ela vai aprender ali. Aí depois, chegando em casa, a outra criança que está lá, os pais conversando em japonês, ela está aumentando o vocabulário, né? O leque está se abrindo, né? Agora, no caso da Aninha, não. Ela aprendeu lá na escola, chegou em casa, cessou o aprendizado japonês. Ela vai chegar aqui em casa, a gente vai usar o português, mesmo porque a gente não quer que ela fique só no japonês, para a gente não ter esse problema de comunicação. Porque da mesma forma que a gente achou interessante e importante ela aprender o japonês, existe o outro lado da moeda, né? Então ela começou a aprender o japonês, começou a pensar em japonês. Para ela ficou muito mais fácil raciocinar em japonês, tanto que as duas estão respondendo para a gente em japonês. Então o que vai acontecer? Ela está na escola agora, né? As duas vão começar a frequentar a escola. Ela vai ter os amiguinhos japoneses. Então, a princípio, ela vai o quê? Aprender o japonês, se comunicar em japonês, vai chegar em casa, vai começar a, assim, dar mais ênfase nessa questão do japonês aí, e a gente falando em português com ela, vai ter coisas que ela não vai entender e vai começar a abrir uma lacuna aí, né? Vai ficar um espaço aí, né? Tipo assim, a gente vai falar em português, ela não vai entender, aí eu já comentei, né, que a Aninha tem interesse em aprender português, ela pergunta bastante pra gente, mas o que é isso em português? Mas vai chegar um momento que ela vai aprender tanta palavra, o vocabulário dela do japonês vai aumentar tanto, que vai ter palavras que ela vai chegar pra gente falar assim, pai, como que fala isso em português? Vai estar fora do meu alcance de explicar, porque eu já não vou entender essa palavra, meu vocabulário vai estar restrito. Então vai chegar um certo momento que eu não vou conseguir explicar isso para ela, e ela, né, não vai conseguir se comunicar com a gente se a gente não pegar assim firme agora para elas aprenderem português, entendeu? Então vai chegar um momento que ela vai falar assim, não, eu não estou conseguindo entender o português,
aí ela larga a mão disso, né? Vai ficar só no japonês e a comunicação vai cada vez se distanciando, você vai perdendo contato com os filhos, né? E isso aí não é o que a gente quer, né? O que a gente quer é manter esse contato. Então, por conta disso, eu fiz esse pedido aí. Meu irmão trouxe para mim aí uma cartilha lá do Brasil. Aos pouquinhos eu estou ensinando, eu não estou forçando nada, eu quero que elas aprendam isso naturalmente, né? Porque uma vez que você começa a forçar, você pode criar aí uma certa... Como que eu posso dizer assim? Ela pode meio que criar uma repulsa assim pela... né, uma rejeição, né? Ela pode criar uma rejeição pela língua portuguesa e não querer aprender mais. Então eu vou ensinando naturalmente, assim, devagarzinho mesmo. A Yuna mesmo, ela não tem tanto interesse no português, mas ela, quando vê a cartilha lá, ela fala: pai, hoje você não falou sobre isso, não ensinou alguma coisa daqui. Então ela vem com a cartilha na mão, né? Então é nesse momento assim que eu vou, né, passando para elas aí um pouquinho de cada vez. Elas estão aprendendo a escrever. É uma coisa assim que a cartilha ensina é escrever da forma de mão corrida, por extenso assim, né? Corrida. E na verdade os produtos aqui no Japão, as letras são em letras de forma, né? Então por enquanto ela vai aprender de uma forma e não vai conseguir ainda ler, né? Então talvez isso não vai ser uma motivação muito grande para ela, porque ela olha lá, tá vendo que tá diferente, né, a letra de forma do que ela tá aprendendo. Mas eu acho que só o fato delas estarem demonstrando esse interesse em aprender já é bom, né? Então pelo menos a gente não vai perder essa comunicação aí. É esse que é o nosso intuito aí, né? Então a gente fala em português em casa e elas vão aprender o japonês por esse outro método, ou assistindo TV e lá na escola, né? Então é isso, pessoal. Eu não sei se isso foi proveitoso para vocês aí ou não, né? Aí eu acho que se vocês também quiserem partir por esse ponto também, da mesma forma que a gente iniciou, né, a língua japonesa para as crianças aqui, se vocês quiserem, então não esqueçam, né, na descrição aqui vai estar o link aí. Faça uma experiência, né? Vai lá, assiste um pouco, avalia, vê se vale a pena, né? Se é de interesse de vocês mesmos fazerem isso ou não, né? Aí fica aí a critério de cada um de vocês. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui hoje, então a gente se vê no próximo vídeo e fui!